Olá pessoal, tudo bem com vocês? 2022 no ar e esse é o primeiro vídeo do By Fê Ateliê para vocês aqui no YouTube. Chega de férias, chega de trabalhar no offline e vamos trazer conteúdo para vocês aqui que me acompanham no By Fê Ateliê. Essa dica que eu trago hoje para vocês, ele é um projeto que a gente pode fazer 2 ou 3 peças com a mesma medida. Mas o que eu quero focar nesse projeto é a ideia, que você pode levar essa mesma ideia para outros projetos, tá? A gente vai usar material simples que a gente encontra perto da nossa casa, mas se você quiser comprar tudo num lugar só, você encontra na Boutique das Rendas. E as informações vão ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, vem conferir essa dica que eu trago para vocês 3 possibilidades com a mesma medida e a mesma forma de se fazer. Ficou curiosa? Então acompanhe o vídeo. Eu sou a Fernanda Leal e você está aqui no By Fê Ateliê. Então, para esse projeto, que na verdade nós vamos fazer 2 com a mesma medida e o mesmo material, nós vamos fazer 2 projetos diferentes. Você vai precisar de plástico cristal, zíper e cursor, viés e papel nacarado. Esse daqui é um papel furta-cor, ó, que as meninas de bordado usam bastante. E se você quiser ainda dar mais uma incrementada, é opcional, você tá escolhendo aí, olha, estrelinhas de carnaval, purpurina, o que você achar na sua cidade ou na sua região, você pode estar colocando também nesse projeto. Então agora vamos ver as medidas, porque na sequência a gente já vai para a máquina. Então olha só, você vai cortar 2 pedaços de plástico cristal, aqui eu tô usando gramatura 40, e você vai cortar os 2 do mesmo tamanho. E a medida que eu tô usando aqui é de 17 por 20. Então você vai cortar 2 vezes ou 4 vezes para fazer os dois modelinhos que eu vou mostrar para vocês. Para o papel nacarado, você vai cortar ele dobrado, uma medida um pouco maior, que ele se encaixe aqui no meio. Então a gente vai fazer um sanduíche com esse papel nacarado e esse plástico. Então a gente vai posicionar o plástico aqui, vai virar e vai posicionar o outro na parte de cima. É bom você alinhar, se você já estiver com a medida cortada certinha, é bom você fazer o alinhamento certinho. Passa a sua mão assim, olha, para o plástico ficar bem esticadinho. E vai ser nessa hora, se você quiser colocar uma purpurina aqui dentro, que antes de você posicionar esse plástico, você vai pegar e você vai jogar a purpurina ou a estrelinha, o paetê, o que você quiser aqui no meio. Mas volto a falar, isso aqui é opcional, tá, gente? Ó, eu coloco um pouquinho aqui, não precisa de muito, dou uma espalhadinha. As meninas amam essas coisas assim, cheias de frufru, fala a verdade. E vou posicionar o meu plástico por cima. Encaixo bem direitinho com o plástico que eu tenho embaixo. E agora, eu vou para a máquina e vou fazer uma costura de segurança, prendendo esse meu sanduíche de plástico, papel nacarado e esse meu brilhinho que eu tenho aqui. Então, com o sanduíche formado aqui, eu vou fazer a costura toda a volta, usando uma linha branca. O calcador que eu tô usando é o calcador de Teflon e a agulha número 14. É o que eu vou fazer aqui. Fiz de um lado, estico bem o papel, costuro do lado oposto. Depois eu faço as outras 2 laterais. E ele vai ficar assim, olha que legal. Dá um visual muito bacana. Vou tirar essa sobra de papel nacarado. E aqui eu tenho 2 bases. Uma aqui na parte interna eu tenho as estrelinhas. E na outra eu só tenho o sanduíche com papel nacarado. Olha que legal que fica o resultado. E a partir dessa base, que tem a medida de 17 por 20, a gente vai montar 2 estojos, utilizando a mesma técnica. Somente com uma costura diferente faz ele se transformar numa peça de outro modelo. Então, para a gente montar esse estojo, a gente vai precisar de um zíper com a medida um pouquinho maior do que 20 centímetros, um cursor e o viés. E é super simples de fazer. Vamos pegar o zíper, posicionar o viés de um lado e do outro. Daquele jeito que eu sempre mostro para vocês no canal, que a gente coloca assim, olha, direito com direito aqui, faz a costura, essa costura bem na beiradinha. Eu vou dobrar ele aqui, vou repetir do outro lado da mesma forma. Vou ter assim, dessa forma, agora é só eu dobrar aqui e eu encaixar
o meu plástico aqui, olha. E eu faço uma costura de um lado, desengato o zíper e encaixo do outro lado da mesma forma. Esse projeto você faz também na máquina doméstica, tá? E aqui, olha, se quiser incrementar, colocando uma cianinha, colocando uma rendinha, colocando qualquer detalhe aqui no meio, também fica muito bacana. A nossa etiqueta é sempre bem-vinda. Então, a gente já assina o nosso trabalho colocando a nossa etiqueta aqui, que é muito importante. Como a gente está fazendo 2 projetos, então já vai em produção, tá? Faz um e faz o outro, repete a mesma coisa nos 2. Então, aqui eu tenho os 2 da mesma forma. Eu tenho uma informação importante. Aqui, a gente precisa rebater esse zíper aqui. Então, tem que fazer uma costura em cima e outra embaixo. Só que para fazer essa costura aqui, eu vou ter que trocar meu calcador e botar um calcador de zíper. Vou tirar esse. Esse aqui tem o parafuso de troca rápida, é muito bom. E eu vou posicionar aqui, olha. Pode ser o calcador de zíper comum ou o calcador de zíper de teflon, tá? Tanto faz. O que eu tenho aqui é de teflon. Então, olha, enrosca bem o parafuso de troca rápida. E aí, a gente faz aqui, olha, o rebate dessa costura aqui, olha. Só encaixar o calcador aqui, olha, na cremalheira do zíper. Pronto, já posso voltar com o calcador normal. E agora a gente vai fechar a peça. Utilizando apenas um cursor para cada estojo, a gente vai posicionar o cursor na direção aonde está a sua etiqueta. Então, se você vai sempre posicionar, você vai colocar a sua etiqueta de frente para você, você vai posicionar a sua etiqueta mais para o lado esquerdo. Então, ele entra pelo lado direito e fecha aqui em cima no lado esquerdo. Você vai fazer isso com as 2 peças. Quem não tá usando etiqueta de bandeirinha, use essa linha de raciocínio, tá? Que o cursor sempre vai fechar pro lado esquerdo da peça. Encaixou, tira, posiciona de novo. Então, aqui, eu posso achar o meio certinho aqui desse, faço um pique de um lado e do outro. Faço isso nesse e repito do outro da mesma forma. Então, até agora, tudo igual, ó. Acho o meio aqui. Então, percebam que eu tenho 2 peças iguais na minha mão. A partir de agora que eu vou definir como é que eu vou montar ele. Então, com os piques marcados no centro, a gente vai definir primeiro esse daqui. Então, esse daqui eu vou colocar o meu zíper centralizado. E ele vai ficar assim, o meu estojo. Olha que visual lindo que dá esse nacarado aqui. Olha que coisa mais maravilhosa que dá. Essa é uma das opções. A outra opção é você deslocar esse cursor, esse zíper, um pouquinho para cima. E ela pode ficar assim, o zíper mais para cima. Mas esse aqui, no caso, eu vou fazer no meio. Então, é só unir meio com meio aqui. Eu amasso um pouquinho, faço uma costurinha de segurança. Fiz de um lado, repito a mesma coisa do outro lado. Com ele assim, eu pego 2 pedacinhos de viés para fazer o meu tirante do estojo, aqui, tá? Para posicionar ele aqui. Esse pedacinho pode ter 7 centímetros de comprimento e eu posiciono ele aqui no meio, bem certinho. E agora eu finalizo com um viés de cada lado. E aí, eu começo pelo lado das costas, venho com o meu viés aqui, ó, abraço, de um lado e do outro. Faço a costura, viro e rebato. Vou virar esse viés pra frente e vou fazer o acabamento aqui. Diz pra mim aí, tá gostando do vídeo? Comenta aqui embaixo nos comentários. Me diga de onde você é também, quero saber. Agora eu venho e faço o acabamento. E assim temos o primeiro modelo. Olha que coisa linda que fica. Dá um visual, não dá? Ó, primeiro modelinho para você colocar lápis, caneta, um estojinho básico, basicão mesmo. Agora nós vamos para a segunda opção. Na segunda opção eu tenho a mesma base que eu tenho da primeira. E aqui também eu fiz o pique. Então o que eu faço? Ó, eu junto aqui embaixo o meio do meu zíper com o pique. E eu faço uma costura, exatamente como eu fiz o primeiro.
Com ele assim, agora eu vou fazer o fechamento do outro lado. E aqui, em vez de eu achatar, eu vou levantar esse acabamento. Coloco o meu zíper centralizado aqui e eu faço a costura reta aqui em cima. Ele vai ficar com esse modelo aqui, olha. E agora a gente vai finalizar aqui. Então, é só pegar o viés, colocar direito com a parte de trás, ou seja, onde não tem a etiqueta, faz a costura abraçando de um lado do outro, vira e rebate a costura. Se você quiser colocar o tirante, você vai colocar o tirante aqui, olha, desse lado ou desse lado aqui pra você segurar. O meu eu não vou colocar, tá? Eu vou deixar sem tirante essa parte aqui, só vai ter aqui embaixo. E assim a gente tem duas opções, mas poderíamos ter três opções, como eu mostrei, se a gente desloca o zíper um pouco mais para cima, utilizando a mesma medida, utilizando a mesma ideia de fazer esse sanduíche aqui, olha, de plástico cristal com papel nacarado. Esse diferencial, né, essa coisa diferente que faz os olhos das nossas clientes, né, de quem recebe presentes feitos pela gente, com uma coisa diferenciado. E lá na mesa eu mostro pra vocês as outras possibilidades que eu utilizei, viés dourado e viés prateado. Então foi assim que fica o resultado final dessa peça. Olha que bacana que ficou, cheio de estrelinhas, aqui ficou lindo, tá vendo? E como a estrelinha é da mesma cor do papel, ela fica numa nuance linda. Ao vivo e a cores que vocês tinham que estar vendo na mão, que graça. Então a gente tem esse modelinho aqui, que é super bacana, porque fica na mesa assim, você pode pôr as canetas em pé, os lápis assim, olha, fácil de pegar e de tirar de dentro do estojo. Essa outra possibilidade também é muito bacana, né? Um estojinho simples, quem nunca teve um estojo assim com um zíper central, muito bacana. E eu quero mostrar para vocês também as outras possibilidades que eu fiz utilizando essa mesma dica aqui, olha. Então aqui eu coloquei, olha, estrelinhas coloridas, tá vendo? Olha, fiz ele com outras cores de zíper, de viés. Tem ele, olha, só no papel nacarado, tá vendo? Olha. E aí você pode incrementar, olha, colocando coisinhas na ponta do zíper, zíper colorido, né? Tem tudo isso a gente encontra na Boutique das Rendas, pra gente deixar os nossos projetos lindos. Olha só o que eu falei pra vocês de deslocar o zíper, tá vendo? Esse aqui, em vez de ser central, ele ficou mais pra cima, olha. Essa é a terceira opção, né? Bem legal também. E olha só esse que eu fiz com o viés prateado, também da Cinderela, que também tem na Boutique das Rendas para vender. E esse aqui eu não coloquei papel nacarado, eu só fiz o sanduíche de duas partes de plástico gramatura 40 e no meio eu coloquei as estrelinhas prateadas, tá vendo? Olha, ele fica diferente desse, ó. Aqui tem um brilho diferente desse daqui. Gramatura 40 é o máximo que eu recomendo para fazer esse aqui no plástico, senão ele vai ficar muito grosso e muito fino também não fica legal, tá? Ele fica molengo. Fiz para combinar com esse, olha, esse outro, também com o zíper central. E fiz também no dourado, olha só. Olha o detalhe da minha etiqueta, que graça também essa etiqueta aqui, olha, deu um super charme. Fiz ele desse jeito e desse daqui. Tá vendo, gente? Então, aqui, se vocês me perguntarem quanto que eu gastei pra fazer isso daqui, aqui tem meio metro de plástico cristal, eu fiz todos esses estojos. Então, olha quanto estojo a gente consegue produzir apenas com 50 centímetros de plástico cristal e 50 centímetros de plástico nacarado. Tá vendo? Olha, muita coisa a gente consegue produzir e é um material de baixo custo, né? E aqui embaixo essas estrelinhas, tudo isso é opcional. Se não quiser fazer, pode fazer só assim no nacarado, que também fica um charme, gente. Olha esse rosa. Eu fico apaixonada. Esse papel dá um super destaque. Então me conta aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam, de onde vocês são, se vão fazer, se vai fazer os dois, se vai fazer os 3 modelos que eu sugeri nesse vídeo, se vai fazer para presentear, para vender, enfim. Eu quero saber aqui embaixo. Me conta tudinho aqui. E assim ficou o resultado final dessa peça. Olha que visual que dá, gente. Eu achei que na câmera não iria pegar tanto quanto no presencial, mas olha só, fica maravilhoso, não fica? Utilizando o sol nacarado, utilizando as estrelinhas, fica muito bacana. Qual é a menina que não gosta de ter isso daqui no seu material escolar? Qualquer menina iria amar ter um estojinho desse daqui.
Ou seja, uma peça simples de fazer, mas a ideia de usar o nacarado no meio do plástico cristal é que faz toda a diferença. Então você pode usar esse mesmo recurso para fazer outros projetos, para fazer box, para fazer estojo, enfim. Se você fizer, me marque com a hashtag #EuViNoByFeAtelier. Por quê? Assim você vai dar a oportunidade de outras pessoas também chegarem até aqui e ver que tem sempre dica legal, tem sempre ideia legal. E sempre de um jeito muito fácil e descomplicado de se fazer cada projeto que a gente traz aqui dentro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe. Façam bastante, me marquem, me acompanhem lá no Instagram, gente, porque eu tô sempre aparecendo por lá, falando alguma coisinha, né? Mostrando alguma coisa que tá acontecendo no ateliê. E compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga que possa se interessar por esse projeto de hoje, tá certo? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, ative as notificações para não ficar por fora de nada. Um grande beijo!